Você sabe que precisa mudar algo na sua vida, sustentar uma mudança para ter uma área da sua vida melhor, com melhor resultado, mas não está conseguindo fazer isso? Eu sou Antônio Costa, especialista em performance humana, seja na vida pessoal, na vida profissional, e fica aqui que eu vou te contar o que eu aprendi ao longo da minha trajetória em como a gente pode conseguir atingir mais resultado na nossa vida. Muitas pessoas que eu atendo, ou até mesmo comigo, eu percebi, né, a dificuldade que a gente tem em praticar as mudanças. A gente sabe que tem algo que dá para ser melhor na nossa vida, alguma área, seja na área de relacionamento, na parte financeira, prosperidade, seja na parte de perder peso, saúde, no trabalho. Alguma área da minha vida eu já vi no passado que não estava tendo o resultado que eu queria. Eu queria mudar, eu queria atingir mais resultado, mas eu não conseguia sustentar essa mudança. No fundo, eu até sabia o que tinha que ser feito, mas eu não conseguia fazer essa mudança. E aí eu já me senti incompetente, eu já me senti culpado, porque é óbvio que tem que ser feito, mas eu não conseguia fazer. Eu percebi, ao longo desses vários anos tentando fazer essa mudança, que algumas mudanças para mim, elas foram mais fáceis, outras foram mais difíceis. Uma, por exemplo, né, eu ter uma alimentação mais saudável, eu conseguir manter uma saúde física melhor, levou pelo menos uma década para eu conseguir atingir o resultado que eu queria. Outras mudanças levaram alguns anos para eu conseguir reconfigurar, eu reprogramar a forma como eu estava funcionando. Outras mudanças, meses. Hoje em dia, depois de estudar bastante, de entender como funciona a nossa mente, como é essa relação espírito-mente, eu consigo fazer mudanças em dias. Eu consigo mudar os resultados que eu quero de uma maneira muito mais fácil. Assim como a gente troca de roupa, eu consigo modificar os meus padrões para ter mais resultados. Isso aconteceu depois que eu entendi como funciona a nossa mente, como que funciona o nosso subconsciente, o nosso sistema interno. É um sistema interno que ele existe para nós, seres humanos, para nos proteger. Ele existe para economizar energia. A nossa mente, por mais que ela represente uma parte muito pequena, fisicamente falando, ela consome cerca de 25% da nossa energia diária. Então imagina se não tivesse esse sistema de proteção, esse sistema de economia de energia, o quanto de energia a gente gastaria. Então, depois que eu entendi como funciona o nosso subconsciente, eu pude modificar algumas crenças, coisas que estavam lá dentro de mim. Vou dar um exemplo aqui com relação a dinheiro, né, ou com relação a trabalho e dinheiro. Depois de muito tempo e depois de muito estudar, eu consegui entrar lá dentro e perceber que tinha uma configuração dentro de mim, tinha uma crença instalada. A crença basicamente era assim: olha, você tem que se matar de trabalhar, você tem que trabalhar duro, ganhar muito dinheiro e lá no futuro você vai ser feliz porque você vai ter uma tranquilidade, uma quantidade de dinheiro suficiente para você poder repousar a sua mente. Só que por outro lado, quando eu estudava, né, em linhas religiosas, espíritas, espiritualistas, eu vi o contrário. Jesus falava justamente ao contrário. Tem até parábola que ele falava, louco, né? Para um homem que conseguiu fazer uma grande plantação e ele conseguiu colher bastante coisa, mas né, ele falou para ele mesmo: agora eu vou, né, colocar todo o meu dinheiro, esse dinheiro vai render para mim, agora a minha mente pode ficar tranquila para o resto da eternidade. E Jesus fala: louco, hoje mesmo vão pedir a sua mente, hoje mesmo você parte para o lado de lá. Então existia um conflito entre o que eu, espírito, queria e essa programação interna. Qual era a chance de eu conseguir ter uma vida tranquila, uma vida com leveza? Muito baixa, porque o meu sistema interno ele estava configurado a trabalhar duro, ganhar dinheiro, acumular dinheiro, porque lá na frente viria a felicidade. Só quando eu modifiquei essa programação, aonde o meu espírito, vamos dizer assim, entre aspas, ele ganhou a guerra, toda a minha vida fluiu de uma forma extremamente diferente. É como se uma parte minha, ela queria a mudança, ela queria uma prosperidade, ela queria uma vida mais leve. Uma outra parte minha queria me proteger, queria me defender. E essas duas partes entram em conflito. Então, o maior problema que eu identifiquei na minha jornada e que eu identifico em pessoas que eu faço os tratamentos, as mentorias, é essa incoerência no sistema de crenças, nessas programações que estão dentro da gente. Então, uma outra que eu identifiquei, eu queria muito ter uma saúde melhor, eu queria emagrecer. Porém, tinha uma programação lá dentro de mim falando que comer bem, comidas fortes, ter uma mesa farta, isso era sinal de sucesso. Então, se o meu corpo ele entende que sucesso é mesa farta, é comer bastante, é ficar forte,
Pronto. Por que que ele vai querer que eu tenha uma vida, né, mais controlada na minha alimentação? Não faz sentido. Esse é o conflito. Outras pessoas que eu já vi com conflitos internos nesse sistema de crença com relação a relacionamento. A pessoa quer ter um relacionamento, ela quer ter alguém para dividir algo, ela quer ser feliz naquele relacionamento, mas tem linhas de programas, tem programas instalados lá dentro que, né, porque a pessoa durante toda a infância dela, ela viu seus pais brigando constantemente, ela viu muito traição dentro da família. Então, uma pessoa não confiava na outra. O sistema de defesa da pessoa, esse sistema subconsciente, só vai defender ela, afastando bons relacionamentos. Por quê? Porque ele acha que isso vai trazer uma série de conflitos para a pessoa. Outras também, que é bem corriqueiro, eu acabo conversando com as pessoas e percebo esse padrão, tem relação com essa questão da vida profissional, com o trabalho. Né? Como uma pessoa tem uma configuração falando, olha, a vida é dura, para você ganhar dinheiro você tem que trabalhar muito. E tem uma outra configuração que não está ligada ao trabalho, mas está ligado a uma outra área da vida, falando, olha, você tem que sempre fazer tudo perfeitamente bem. Se você não for perfeito, as pessoas não vão gostar de você. Então, essa pessoa, quando ela vai tentar conquistar um cargo novo, ela vai tentar conquistar um desafio novo, essas configurações elas entram em conflito, elas tentam proteger a pessoa. Por quê? Porque para tentar é custoso, porque eu tenho que ser perfeito. Se eu não tirar 10 nesse trabalho, não vai dar certo. Além disso, a minha vida tem que ser dura, eu tenho que trabalhar bastante. Qual é a chance de eu conseguir um novo cargo e ter uma vida tranquila, bem equilibrada? Extremamente baixa, por causa desse sistema, como funciona o nosso subconsciente. Analisar o subconsciente não é somente uma questão material, mas uma questão também espiritual. Eu acredito muito que eu sou um espírito que estou aqui como Antônio numa experiência corporal e estou utilizando essa máquina para eu ter essa minha experiência. E eu, a partir do momento que eu entendo como essa máquina funciona, eu como espírito começo a ter mais autonomia. Enquanto eu não entendia, o meu espírito estava tentando fazer esses aprendizados, essas experiências evolutivas, eu fazia, mas o resultado era muito baixo. A partir do momento que eu entendi como que esse sistema do subconsciente funciona, que são programações que foram instaladas em nós pelos nossos pais, pelos nossos parentes, pelos professores das escolas, pessoas de autoridade, né, pessoas religiosas foram instalando ali, né, que Deus castiga, que Deus, se você não fizer tudo direito, Deus não vai gostar de você. Essas configurações vão conflitando com o que o nosso espírito quer ter de experiência. É uma analogia que eu gosto muito de fazer, que para mim fez muito sentido quando eu ouvi lá atrás. Imagina que você, espírito, é o líder de um exército de 100 homens. Só que desses 100 homens, apenas 5 deles te ouvem constantemente. Os outros 95, eles receberam ordens lá no passado, quando você era uma criança. Ele recebeu ordens que nem foi de você, mas você teve uma experiência porque você foi mexer em algo e teu pai gritou com você. Teu pai queria o teu bem, mas ele gritou com você. E você começou a associar aquilo a perigo. Então, os outros 95 soldados, eles estão configurados por programações que não estão ligadas ao que você hoje quer, o que você como espírito quer hoje. Como vai terminar essa guerra? Qual é o resultado dessa guerra? Provavelmente pouca vitória, muitos esforços, muitos mortos e feridos. Agora imagina se fosse o cenário ao contrário, se desses não só os 5 soldados, mas você começasse a doutrinar ou você começasse a configurar os outros soldados para que eles também tivessem alinhados com o seu objetivo. Agora você não vai ter, né, apenas 5, você vai ter 50. Você ainda vai levar bastante tempo para reconfigurar todos. Eu constantemente vejo que tem soldados que eu já reconfigurei, eu já mudei ele, já mudei novas linhas, e há 5 anos fazia sentido. Hoje já não faz mais sentido. Mas olha a diferença desse exército, onde eu tenho 50 soldados alinhados para um objetivo. O resultado ele acaba saindo muito mais rápido, com muita maior leveza, porque eu, como espírito, estou usando muito bem essa máquina a meu favor. Durante os meus estudos, eu já vi uma pessoa falando: poxa, aonde está o nosso livre-arbítrio? Se só 5% das minhas decisões são conscientes, aonde está o meu livre-arbítrio? E realmente, talvez isso dá até um conteúdo para um próximo vídeo. Mas a gente tem um livre-arbítrio pequeno e esse livre-arbítrio ele pode ser utilizado a nosso favor para modificar outras partes dentro de nós, para que aí a gente consiga ter uma maior potência para os nossos objetivos, para os nossos resultados.
Então, é muito menos sobre força bruta, é muito menos sobre motivação. Muitas pessoas, quando eu converso, elas acham que, na verdade, ela é preguiçosa ou que ela não tem a motivação correta. E não, é muito menos sobre força bruta, é muito mais sobre estratégia. É sobre o seu espírito, ele se tornar mais consciente, consciente do que ele quer, do que ele veio aqui fazer e como funciona essa máquina que ele está usando. Quando esse espírito ele tem clareza sobre tudo isso, sobre propósito, sobre objetivos, sobre quais são os conflitos internos, esse espírito começa a ter a vida com maior leveza, com maior alegria, com maior resultado. Então é sobre mais autoconsciência do que força bruta. Para fazer essas mudanças, são 3 passos que eu sempre recomendo. O primeiro deles, você precisa entender qual área da sua vida não está legal. É nos relacionamentos? É na parte financeira? É na saúde? É na espiritualização? Tem alguma área da sua vida que você fala, poxa, se eu modificasse alguma coisa ali, eu seria muito mais feliz, maior leveza e maior resultado. Identificou essa área, você vai precisar achar esses padrões, essas crenças, seja uma falta de uma meta, seja um padrão conflitante. Assim que você identificar esses padrões, você coloca um novo padrão, você faz uma reconfiguração, você coloca um novo soldado ali orientado ao que você quer como espírito. Conforme você vai fazendo essa mudança dentro de você, as coisas vão fluindo melhor. Eu acredito que essas mudanças, elas dão mais resultado não somente na parte material, mas na parte espiritual também. A física quântica hoje, uma ciência que vem estudando as partículas subatômicas, ela já mostra para a gente que tudo é energia, tudo é uma energia que mais de 99,9% do que existe no mundo é energia e apenas 0,0001% é algo materializado, é aquilo que a gente está vendo. Então a maior parte da nossa realidade ela é energia. E essa energia ela opera sobre leis diferentes, sobre a função do colapso de ondas, sobre a atração, sobre a sintonia. Então, a partir do momento que a gente reconfigura a pessoa, quando a gente reconfigura esses conflitos internos, quando o espírito ganha mais fortaleza, ele ganha mais decisão sobre o que ele quer, energeticamente ele também muda e a realidade muda de uma forma diferente. Um exemplo típico disso, gosto de sempre dar, né, nas minhas palestras, nas minhas aulas, a mulher que tinha sangramento e ela conseguiu tocar num pedacinho da veste de Jesus e ela foi curada. Né? Na verdade, Jesus falou para ela: foi a tua fé que te curou, foi a tua vontade que te curou. Ou seja, você, como espírito, tomou ação de toda essa energia que existe e você fez a mudança por um alto grau de impacto emocional. Talvez a gente não tenha esse alto grau de impacto emocional no dia a dia, por isso que eu fui procurando outras alternativas, principalmente de reprogramação mental, para fazer essas mudanças e a gente conseguir atingir, entre aspas, esses milagres que a gente já viu na história acontecer muitas vezes. Então, se tem algo te travando na sua vida, a minha dica para você é olhe mais para dentro, veja o que você tem que mudar, o que você tem que reconfigurar, quais objetivos novos você precisa setar, né? E menos para fora, menos para procurar culpados. Quando você muda internamente, a sua realidade externa muda. Deixa o seu comentário, deixa o seu like, deixa, né, informações aqui para a gente gravar próximos vídeos. Segue a gente também para que a gente possa trazer mais conteúdo sobre ter uma vida com maior leveza, com maior resultado. Obrigado e até a próxima.